Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar a vitória do Atlético Paranaense sobre o Criciúma em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, partida que teve início às 19 horas desta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E em linhas gerais, gente, já vou adiantar, foi uma boa partida do Atlético. Sei que muita gente não vai gostar, mas essa é sim a minha avaliação e eu vou tentar explicar os motivos nos próximos minutos. Especialmente no primeiro tempo, quando a gente percebeu uma melhora muito significativa na saída de bola, ou seja, na capacidade da equipe de transferir a bola de maneira articulada do seu campo defensivo até a metade do gramado defendido pelo adversário, o Atlético foi dominante, foi muito bem inclusive. E nesse aspecto, por sinal, foram fundamentais dois jogadores cuja titularidade é muito questionada pelos torcedores, de maneira muito merecida, os dois realmente não têm estado bem, mas tanto o lateral esquerdo Fernando, que possivelmente fez a sua melhor partida na temporada, quanto o volante Raul foram muito importantes para esse bom primeiro tempo do Atlético. E eu sei que o desgaste acumulado com esses jogadores vai prejudicar ou vai interferir na análise de muita gente, mas eu vou tentar ilustrar o porquê eu acho isso. Tá? O Fernando, por exemplo, foi o jogador mais influente do Atlético na partida. Em 90 minutos, nosso camisa 6 completou 91 ações com a bola, que é um número altíssimo, um número de meio campista, 50 passes com 85% de precisão e 2 lançamentos longos com 40% de precisão. Defensivamente, ele somou 7 ações defensivas, sendo 6 bolas rebatidas e 1 interceptação, e conquistou 3 duelos terrestres em 5 disputas e 6 duelos aéreos em 6 disputas. Ou seja, depois de muito tempo, a gente realmente percebeu o Fernando sendo consistente tanto com quanto sem a posse de bola, e isso catalisou a capacidade do Atlético de sair com a bola do seu campo de defesa. E o mesmo pode ser dito do Raul, que completou 62 ações com a bola, 39 passes com 85% de precisão e 1 lançamento longo na sua única tentativa, e defensivamente somou 2 interceptações, 1 desarme e 3 chutes bloqueados. Então, gente, é muito bom ver esses dois jogando bem, não somente porque realmente fez bem para o jogo coletivo do Atlético, mas principalmente porque o Raul, em especial, é enxergado pela comissão técnica como um elemento fundamental para a equipe, e ter esses jogadores bem acaba sendo importante. O Atlético realmente jogou um bom primeiro tempo muito por conta disso. E quem também merece muitos elogios é o Bruno Zapelli. Por quê? Porque o que vinha impedindo o Atlético de jogar, de sair bem com a bola desde o começo do ano, era a dificuldade do Fernando, do Raul, do Léo, né, o Léo Pelé, de encontrar passes para quebrar a primeira linha de pressão, passes por dentro que permitissem ao Atlético começar a construir as suas jogadas. E o Bruno hoje foi importante porque, percebendo que esses jogadores, que o Fernando e que o Raul, estavam encontrando esses passes, ele realmente baixou muito no campo para receber essa bola, esse passe por dentro, esse passe de quebra de linha, para poder direcionar as jogadas do Atlético, e muita coisa de interessante aconteceu dessa maneira. Foram 54 ações com a bola do Bruno Zapelli, 23 passes completados com 72% de precisão, 3 passes decisivos, que são passes que geram finalizações, sendo uma grande oportunidade criada. Tá? E no primeiro tempo, o Atlético mereceu a vantagem no placar que conquistou e poderia inclusive ter construído uma vantagem ainda maior. E esse talvez seja um ponto de preocupação, porque essa falta de precisão no momento de concretizar as oportunidades criadas em gols, em número no placar, pode custar caro para o Atlético em algum momento. O time realmente precisa ser mais eficiente nesse sentido. No segundo tempo, por outro lado, o Criciúma, que tem uma boa equipe, não custa a gente relembrar, na maioria das prévias, o Criciúma é tido como um dos clubes que pode brigar pelo acesso, não necessariamente favorito, mas pode sim brigar. Ele assume o controle das ações, embora não tenha criado nenhuma grande oportunidade, isso também é um mérito do Atlético. Ele empata a partida aos 76 minutos, numa belíssima cobrança de falta do lateral esquerdo Marcelo Hermes, né?
Então resta saber, essa é a dúvida que eu tenho. O Atlético recuou e permitiu que o Criciúma crescesse na partida, ou foi o próprio Criciúma que melhorou, né, e conseguiu assim o domínio do segundo tempo? Em qualquer um dos casos, é alguma coisa que precisa ser melhorada no médio e no longo prazo. Uma vantagem de um gol é muito pequena e muitas vezes muito ingrata, muito cruel, para que o Atlético, que tecnicamente tem um elenco mais farto da competição, se prenda, né, na manutenção de uma vantagem tão mínima, porque acaba se sujeitando a algumas eventualidades, como foi o gol do Marcelo Hermes. Não estou aqui tirando o mérito do Marcelo Hermes, que acertou um belíssimo chute, mas foi um lance isolado, como poderia ter sido uma cobrança de falta na área, um cruzamento, um chute desviado, como aconteceu na primeira rodada. O Atlético precisa, pela qualidade que tem, ser um time que não se sujeita a essas eventualidades na maior parte dos casos. Isso não vem acontecendo até o momento. E pessoalmente me incomoda a forma como o Maurício Barbieri substitui. Parece que perdendo de 5 ou ganhando de 5, vai sair o Filipinho, vai entrar o Patrick, vai sair o Juliano, vai sair o Bruno Zapelli, vai entrar o Juliano, vai sair o Kevin Velasco e entrar o Isaac, vai sair o Allan Kardec para a entrada do Renan Peixoto, anteriormente era o Gonzalo Mastriani. Tudo é muito quadradinho, tudo é muito pragmático, não vejo variedade, e isso é uma coisa que me incomoda, porque diversos cenários diferentes exigem soluções diferentes, e é isso que eu espero de uma comissão técnica, que ele tenha ideias e conceitos para aplicar em todos os casos, e o Maurício Barbieri tem sim deixado a desejar nesse cenário em específico. Agora, aos 84 minutos, então aí um pouco menos de 10 minutos depois do gol de empate do Criciúma, o Raim Palácios coloca o Atlético em vantagem no placar novamente. O Renan Peixoto desvia um cruzamento vindo de um escanteio, o goleiro defende, a bola sobra para o Palácios, que empurra para o fundo do gol e coloca o Atlético em vantagem no placar pela segunda vez e dá também números finais ao placar. Tá? No finalzinho da partida, teve aquela pressãozinha do Criciúma, que é de praxe nessas situações, normalmente vai acontecer mesmo. Então, gente, numa linha geral, em termos de desempenho, uma boa partida do Atlético. Brilhante, é evidente que não. Inclusive, ela deixa algumas pequenas lições a serem aprendidas e aplicadas aí ao longo da temporada. Porém, a sensação é de que os 3 pontos são merecidos pelo futebol que o Atlético jogou, e especialmente no primeiro tempo. E são 6 pontos em 6 partidas, são 6 pontos em 2 rodadas até o momento. Um início de campanha muito positivo para o Atlético. E eu torço que permaneça assim, que a equipe consiga continuar pontuando, enquanto a gente aguarda que o trabalho da comissão técnica se desenvolva, né, que ele floresça, digamos assim, no sentido de gerar uma maior consistência, que o Atlético consiga jogar bem de maneira mais contínua ao longo das partidas, não se sujeitando ao que aconteceu no segundo tempo, tanto contra o Paysandu, quanto hoje contra o Criciúma. Mas eu particularmente gostei, enxerguei coisas importantes, enxerguei algumas melhoras interessantes. O Atlético sai do gramado com uma vitória importante, e assim a gente vai seguindo em busca de um acesso, que é o principal objetivo da temporada. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da performance do Atlético na noite de hoje lá na Liga Arena, o que vocês acharam do jogo do Fernando e do Raul, que são 2 jogadores que foram muito destacados aqui no pós-jogo do canal Palavra Atleticano. Sei que muita gente não vai gostar, mas é assim que eu enxerguei, e acho que os números, em linhas gerais, eles acabam dando suporte para essa minha visão. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de benefícios e conteúdos exclusivos, inclusive um grupo de WhatsApp onde você pode debater sobre o nosso Atlético aí comigo numa base diária. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.